Fala rapaziada, beleza? Fase de quartas de final da Eurocopa concluída hoje, nesse sábado. Copa América também vai ser concluída essa fase nesse sábado. A gente vai ficar alguns dias sem jogos, né? Tanto da Copa América como da Eurocopa, né? Tivemos bons resultados nessa fase, tá? Na Euro nenhum red nessa fase. Mas agora a gente vai ficar só falando de futebol brasileiro nesse período, beleza? E nesse domingo tem logo 6 jogos do Brasileirão para matar a saudade, para a gente não ficar sem futebol. Esses jogos aqui a gente já falou ontem, né, no vídeo anterior. Fomos na... Enfim, não vou dar spoiler. Tô brincando. Fomos na vitória do Flamengo aqui. Gente, jogos de domingo, né, dia 7 de julho. Vamos lá, por ordem. Corinthians e Cruzeiro. O que acontece? Futebol é um negócio muito doido, né? Tem a galera que pode pensar assim, ah não, porque o Cruzeiro tá em 8º lugar, o Corinthians tá em 17º, o jogo é em Minas, vitória do Cruzeiro. Direto, assim. O pessoal faz esse raciocínio, não, o Cruzeiro tá na frente, vai jogar em casa, vai ganhar o jogo. Só que futebol não é exatamente assim, né? O Corinthians, ele veio de uma vitória na Bacia das Almas contra o Vitória. E, cara, futebol tem coisa que não se explica, entendeu? Por mais que o Corinthians não tenha, enfim, ou vencido uma grande equipe, ou vencido por uma margem gigante, foi uma vitória com a cara de um time que precisava se salvar, né? Não acho que o Corinthians pensa em ser derrotado em Minas, não, tá? Evidentemente, o Cruzeiro vai tentar vencer o jogo em Belo Horizonte, pode vencer, mas eu acho que é mais seguro a gente ir na opção de gols, tá? E, gente, vocês reparem aqui que é o seguinte, o Cruzeiro tem uma defesa interessante, assim, tomou lá seus 17 gols, uma defesa razoável, também nada demais. Mas, por exemplo, compara aqui com o Flamengo, Botafogo, os líderes do campeonato, tomaram 14. E o Cruzeiro só tomou 3 gols a mais que eles, né? E digo mais, sabe quem também tomou 17 gols? O Corinthians, cara. Entendeu? O problema do Corinthians é que tem um ataque muito fraco, tá bom? Só 12 gols em 14 jogos. Mas tomar 17, óbvio que não é legal. Tomar uma média de um pouquinho mais que um gol por jogo não é legal. Mas acho que a gente pode ver aqui que essas defesas não são essa fragilidade absurda que pintam não, tá? Por exemplo, a gente pode ver que a defesa do Vasco tomou 25 gols, defesa do Fluminense 22, Atlético Goianiense 19, o próprio Grêmio não tem uma defesa pavorosa. O Inter então nem se fala, né? Jogou 12 jogos, 9 gols. Boa, interessante o número. Vamos lá, gente, tudo isso para falar o seguinte. Esse jogo, já tem até um spoiler aqui, né? Esse jogo, gente, a gente vai trabalhar com isso aqui, ó. De maneira mais segura, vamos no under 2.5, tá? Imagina o Corinthians se protegendo muito em Minas, montando uma barreira lá. Também não vão ter facilidade para atacar o Cruzeiro. Não vejo saindo 3 gols ou mais nessa partida, tá? Então a gente vai nesse primeiro jogo com under 2.5, a odd de 1,58. Achei uma odd com valor, beleza? Agora vamos de Fortaleza e Fluminense, né? Essa é a ordem dos jogos. Fortaleza e Fluminense. Pessoal, o que acontece aqui? O Fortaleza, recentemente, deu uma trauletada no Palmeiras, né? De 3-0 jogando em casa, certo? Fortaleza visitou o Vasco em São Januário, foi dominado ali, perdeu o meio campo, teve um jogador expulso que acabou sendo importante para o resultado daquela partida, mas eu vejo um Fortaleza que vai fazer pelo menos um gol no Fluminense jogando em sua casa, tá? Não imagino o Fortaleza passando em branco, fez 3 no Palmeiras, né, como eu falei, mas é um time que não perdeu em casa ainda, né, um time que gosta de receber os rivais e vencer as partidas, né? No entanto, gente, o Fluminense do Mano agora também não é um time que vai ser fácil de ser derrotado não, cara. Acredito que a estratégia aí de recuperação do Fluminense tem algum potencial, né, pelos jogadores que o Fluminense tem, pela experiência que tem o Mano. Acredito, ao contrário de muita gente, que o Fluminense vai conseguir escapar do rebaixamento, tá? Mas não dá para apontar o Fluminense como favorito nessa partida diante do Fortaleza fora, né? Claro que não. O que dá pra gente apontar aqui, cara, e eu vejo, sim, a capacidade do Fluminense de marcar um gol pelo desespero. Porque esse não é o primeiro jogo de campeonato, o Fluminense precisa pontuar. Caso o Fluminense sofra um gol, que não vai ser raro, o Fluminense vai precisar se lançar o ataque, vai precisar arriscar. Se o Mano tiver que tirar um volante ou botar um atacante, por mais que não seja a característica dele, ele vai fazer, porque o Fluminense precisa pontuar.
tá bom? Por conta de tudo isso que eu estou dizendo, gente, ambas marcam a 1,94. Eu acho uma boa aposta, acho uma aposta justa para o momento e é nela que a gente vai, tá? Ambas marcam a 1,94, beleza? Próximo jogo aqui, Juventude e Grêmio, um clássico no sul do país. Esses times gigantes, né, cara, que são Grêmio, Vasco, Fluminense, Corinthians, ali na zona ou beirando a zona. Eu vejo potencial de recuperação, eu vejo que vai dar um bololô danado essa parte de baixo ali, tá? Esses times na virada do turno vão estar num momento de futebol, acredito que muito mais forte que hoje. Não sei o que vai acontecer naquela parte de baixo, não. E o Grêmio é um desses times, tá? Fez 2 gols no Palmeiras recentemente, é um time que o Renato Gaúcho tem em mãos, né? Ele mesmo falou com confiança que o time vai melhorar, né? A todo estilo Renato Gaúcho. E o Juventude, cara, assim, começou pontuando bem no campeonato, tá? Não dá para dizer que essa posição do Juventude aqui, 13º lugar, é uma posição ruim para o Juventude, tá bom? E eles conseguiram sim resultados interessantes, não perderam em casa ainda. Não perderam em casa ainda. Gente, inclusive, com desempenho assim, eu vou ser honesto com vocês. Vou apontar a solidez aqui, beleza? Não vou desvalorizar o Juventude, né? Tem, se não me engano, tem a menor folha, o menor orçamento da Série A. Mas, cara, acho que essa derrota aqui está chegando. Contra o Vasco, eles ganharam o jogo. Poderiam muito bem ter sofrido empate para o Vasco do Álvaro Pacheco, né? Teve um gol anulado do Léo Pelé, bem anulado. Mas assim, cara, eu acho que o Juventude está tendo resultados melhores que o desempenho, tá? Os times têm tido muita dificuldade de fazer gol no Juventude. Só foram 3 gols sofridos pelo Juventude, tá? E o Grêmio não tá com um ataque muito bom. Fora de casa, então, nem se fala, olha só. O Grêmio fez 3 gols fora de casa em 5 jogos e o Juventude só sofreu 3 também, né? Gente, eu tô vendo aqui um cenário para um under 2.5 a 1,62, tá? Acho que o Grêmio vai ter dificuldade lá. Acho que o Juventude, por não ter perdido ainda, vou dar essa colher de chá, assim, de não apontar nada a favor do Grêmio aqui, né? Apesar de ver um viés de melhora do Grêmio. Acho que esse under 2.5 é uma boa aposta, tá? Essa é a minha primeira recomendação para esse jogo, tá bom? A segunda recomendação vai contrastar um pouco com essa, porque o Juventude, para mim, daqui a pouco vai oscilar no resultado, porque o desempenho já está oscilando, e quando é assim o resultado vai oscilar também. E o Grêmio está oscilando para cima, né? Está melhorando, né? Acredito que o empate anula a favor do Grêmio a 1,95 também vai ser uma boa aposta, tá? Então ficam essas duas dicas aí. Empate anula a favor do Grêmio e under 2.5, tá bom? Quem quiser fazer uma aposta mais segura e tal, pode tentar buscar um empate ao Grêmio, né? Junto com under 3.5, você vai ter uma odd de 1,83. Também não é uma aposta ruim, tá? Então ficam essas dicas para esse jogo. O Grêmio podendo ganhar, empate anula a favor do Grêmio ou under 2.5, tá? Fica a critério de vocês. Para mim são duas boas apostas, né? De repente, se ficar em dúvida entre qual aposta vocês vão fazer, pode colocar meia unidade em cada, tá bom? Meia unidade em cada aposta. Não recomendo botar muito valor num jogo só, porque às vezes as coisas saem do controle. A gente não sabe, de repente, um 2-1 Juventude, aí você perde as 2 apostas, né? Então, vale a pena, se você quiser ir em 2 apostas num jogo, você vai com meia unidade em cada aposta, tá bom? Gente, vamos lá. Vamos lá para a gente poder ser rápido. Internacional e Vasco. Outro jogo envolvendo um time do Sul. E o Vasco, que falando em times que estão melhorando, o Vasco eu acho que é a cara da melhora dos times grandes do Brasileirão, né? Primeiro eu consegui sair da zona ali, tá bom? Vejo sim potencial para manutenção do time fora da zona, tá? Mas não acho que é esse jogo aqui que vai refletir isso. Por quê? O Vasco, cara, tem um desempenho de 66% dentro de São Januário. Não dentro de casa, dentro de São Januário, porque mandou um jogo no Maracanã e perdeu, tomou aquela goleada pro Flamengo e tudo mais, né? Mas fora de casa, fora de São Januário, o Vasco tem 7 jogos e 7 derrotas.
Simplesmente isso. Então, assim, quem quiser ir nessa vitória do Inter a 1,52, eu não vou julgar, tá? Porque o Vasco tem 7 derrotas em 7 jogos, fora de São Januário. No entanto, eu não vou apoiar isso aqui. Eu não vou julgar, mas não vou apoiar. O que eu apoio, gente, é isso aqui. Criar aposta a favor do Inter, né? Internacional ou empate, tá bom? Com under 3.5. Vai dar uma odd de 1,42. Ah, Saulo, mas está muito baixa essa odd. Cara, raciocina comigo. Eu acho improbabilíssimo que o Vasco ganhe fora de casa, tá? Não à toa tem uma odd 7. 7. Esse jogo em São Januário era para estar odd 2 pro Vasco e 4 pro Inter. Inverteu o mando, a odd do Vasco tá 7, tá bom? Mesmo o Vasco tendo vencido o São Paulo em casa, Grêmio em casa, Vitória, Fortaleza, não importa. Fora de casa o time tem muita dificuldade. Não vejo o Vasco vencendo o Internacional, tá bom? No entanto, as partidas que o Vasco perdeu fora de casa com esse treinador, que é o Rafael Paiva, todas pela margem mínima, né? Foi 1-0 para o Atlético Paranaense em Curitiba e 2-1 para o Bahia na Fonte Nova, com o Vasco tendo sido prejudicado com uma expulsão que todo mundo considerou injusta assim, no meio da arbitragem e tudo mais. Então o Vasco perde de pouco. Essa é a sina do Vasco. Então se a gente está falando de perder de pouco, a gente está falando de um dupla chance para o Inter com under 3.5, tá? Acho que é uma aposta que deixa a gente seguro, acho que é uma aposta que tem um potencial grande de ter green, beleza? Aqui a gente vai pular esse jogo aqui, já vou falar porque... Aliás, já vou falar logo agora. Pessoal, Palmeiras e Bahia. Assim, por mais que o Palmeiras seja favorito, o Palmeiras jogou 7 jogos dentro de casa e ganhou 4 dos 7, né? O Bahia também, se eu não me engano, fora de casa não perdeu 4. Acho que é isso. Cadê? O Bahia fora de casa. Away aqui fora tal. O Bahia, exatamente. Venceu 1, empatou 3 e perdeu 3. Então de 7 perdeu apenas 3. O Bahia fora de casa, já o Palmeiras de 7 ganhou apenas 4. Então assim, estatisticamente, essa odd aqui não vale, tá? Isso se a gente for analisar a estatística. Se a gente for analisar o futebol, o Palmeiras começa muito forte o ritmo no Allianz Parque, cara. Vai para dentro, ataca mesmo e tal. No entanto, eu acho que justamente essa fome do Palmeiras pode sim prejudicar o time, porque o Bahia tem muitas saídas para contra-ataque, o Bahia tem soluções, o Bahia tem um meio-campo com Cauli, com o Everton Ribeiro, né? Tem o Tassiano, que é uma espécie de segundo atacante ali, o Everaldo também entrega os seus gols, tá certo? Não me sinto confortável para ir numa vitória do Palmeiras a 1,58, tá? De repente, se a gente estivesse falando de uma odd a 1,75, a gente podia conversar. A 1,58 não acho que tem muito valor isso aqui. Também o mercado de gols, o próprio mercado também em cima do muro, né? Não sabe o que esperar, tá bom? De repente, não sei se o under 3.5 deixa a gente seguro. Pessoal, estamos fora dessa partida aqui, tá? Não vamos entrar pela afobação. E vamos falar do último jogo, então? Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Gente, é sempre muito interessante quando a gente usa as estatísticas ao nosso lado, tá? Elas são um mecanismo a nosso favor, né? São uma fonte de informação para a gente poder ter um mínimo de erro possível, tá? O head acontece, não deve ser demonizado, mas também a gente deve buscar evitar ao máximo, né, cara? Então, assim, eu quero ter pouquíssimos heads, de repente 1 a cada 5 apostas, sabe? Então, eu tento ao máximo evitar isso para vocês, né? E olha só que interessante, o Atlético Goianiense, ele tem a 7ª melhor campanha fora de casa, né? Mas em casa ele é o pior disparado, com muita sobra, tá? É o único time que ainda não venceu dentro de casa, tá? 0 vitórias dentro de casa, tá bom? Já o Atlético Paranaense fora, cara, perdeu 3 em 7, tipo assim, não é um time que, pô, é um time que perde menos fora, né? Ele mais vezes pega o dupla chance fora de casa do que perde. E principalmente por ser um adversário fraco, que nunca venceu em casa nesse campeonato, a gente vai aqui no dupla chance a favor do Atlético Paranaense. Aí você pensa, ah não, mas a odd deve estar muito baixa, né? Dupla chance para o Atlético Paranaense com o Atlético Goianiense. Pessoal, diz que eu estou sonhando. 1,55 talvez seja a aposta mais segura do dia, tá? Talvez seja a aposta mais segura do dia. Gente, é isso. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixa seu like, sua inscrição aí que vai ajudar demais, beleza?
Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e boas apostas.